Graça e paz em nome do Senhor Jesus. É um privilégio enorme estar aqui com vocês mais uma vez, esta noite, compartilhando um pouquinho do que nós temos aprendido a partir do que a Palavra de Deus nos fala sobre família e sobre casamento. A Etienne nos fez o convite, para estarmos hoje aqui e para falarmos nós dois. Da última vez nós fizemos assim, um falou um pouquinho, outro falou outro, mas hoje nós decidimos fazer um pouquinho diferente e a gente eu vou estar falando, iniciando aqui, e depois Gabriel vem e vai falar mais um pouquinho para vocês, tá bom? E a gente ficou bem reflexivo com o tema, descobrindo o que é melhor no meu cônjuge, o que a Bíblia fala sobre isso, o que a gente pode trazer para os irmãos nesta noite sobre isso. E eu fiquei pensando que na época de namoro, a gente, quando olha um para o outro, a gente tende a olhar tudo que há de bom naquela pessoa. Todas as coisas que ela faz parece legal, parece engraçado, parece divertido, as características dela, os defeitos normalmente tendem a ficar menores e as qualidades maiores, quando a gente está apaixonado ali, e a gente normalmente vê e foca naquilo que é bom. Mas infelizmente, ao passar dos dias, meses, anos de casamento, no relacionamento, parece que o brilho não fica mais tão brilhante, as coisas parecem ficar um pouco mais opacas, vão perdendo um pouco o brilho, e o foco da gente quanto cônjuge passa a ser naquilo que é mal e naquilo que é ruim, ao invés daquilo que é bom. Mas por que isso acontece? Por que a gente tende a focar naquilo que é ruim e não naquilo que é bom, quando a gente fazia na época de namoro, quando a gente estava ali, naquela fase ali apaixonado? E eu fiquei refletindo sobre isso, e pensando e lembrando do povo de Israel. Eu queria ler aqui com vocês um trecho em Êxodo 2:23. Eu sempre, durante muito tempo, eu olhei para o povo de Israel e eu olhava para eles e dizia assim: ai meu Deus, mas que povo reclamão, que povo infiel, como é que o Senhor aguenta um povo desse jeito, que povo difícil, até perceber que nós somos exatamente iguais a eles. Povo infiel, povo imperfeito, povo reclamão, E a gente, aqui em Êxodo, esse momento aqui é exatamente quando eles estão sendo libertos do Egito. Eu não sei se você lembra dessa história, mas o povo hebreu, eles passaram 400 anos em cativeiro no Egito. Em cativeiro no Egito. Eles foram para lá, à procura de comida naquela época de José. Depois José veio a falecer e o faraó não mais conhecia aquele povo. E Êxodo 2:23-25 diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão. Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E aí Deus escuta aquele clamor daquele povo, e aí traz Moisés liberta aquele povo do Egito, e aí eles começam a peregrinação lá no deserto, e aí no deserto eles vão e começam a reclamar. E aí a gente vê em Êxodo 17:3, que diz assim: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Eles estavam libertos, Deus tinha ouvido o clamor daquele povo, Ele tinha ouvido a oração deles, mas eles não conseguiam olhar para aquilo que Deus tinha dado a eles. Eles estavam simplesmente olhando
para o que Deus não tinha dado. E assim somos nós, não é verdade? Talvez você tenha orado por um marido, você tenha orado por uma esposa. Talvez você tenha até feito uma listinha, né, com algumas coisas que você gostaria. E Deus atendeu a tua oração. E Ele te deu um marido. E talvez você esteja aí se lembrando no dia que você disse sim. Que dia feliz, né? Dia que o Senhor ouviu as tuas preces. Dia em que Ele te deu um marido, te deu uma esposa. E aí, anos depois, a gente não consegue mais lembrar daquilo que Deus nos deu, né? Com um olhar de gratidão, mas apenas com a boca, né? Que murmura e que reclama por aquele cônjuge que Deus o deu. Feito Adão fez com Eva, né? Lá no jardim, foi a mulher que tu me deste, né? Culpou logo Deus, né? Que ia dado a mulher para ele. Então nós estamos constantemente reclamando, né? Olhando para aquilo que nós não temos, ao invés de olhar para o nosso cônjuge, louvar a Deus por tudo o que Ele é. Nós focamos normalmente em nós mesmos, no que eu preciso e no que eu quero. E aí lá em Êxodo 16:3, o povo, Deus tinha, né, estava com certeza dando para eles o sustento, o mantimento, mas aí eles novamente reclamando. Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. E aí Deus vai dar maná, e aí eles reclamam que só estavam comendo maná, que estavam né, cansados de comer só aquilo, e aí Deus manda as codornas e eles reclamam também. E assim somos nós, vivemos constantemente em murmuração, né? Se a gente reclama porque o nosso cônjuge, o nosso marido não lava os pratos, e ele lava, a gente reclama porque ele deixou a toalha molhada em cima da cama. Então, se ele ajeita e não coloca mais a toalha molhada em cima da cama, a gente com certeza vai arranjar outra coisa para a gente reclamar. Mas nós estamos constantemente reclamando. E eu queria fazer algumas aplicações, especialmente para as mulheres, né? Nós detectamos aqui um pouquinho o problema, que é o descontentamento no nosso coração, né? A nossa tendência a murmurar, a reclamar daquilo que nós não temos. Mas o que nós devemos fazer em relação a isso? Como mudar a nossa perspectiva em relação ao nosso cônjuge? Como mudar os nossos pensamentos? Como olhar para o nosso cônjuge novamente com um olhar de admiração, um olhar de amor? E a primeira coisa que nós temos que fazer é lutar contra os pensamentos maus. Eu estava pensando nesse texto, lembrando de um filme que o homem, ele começa, talvez você tenha assistido esse filme, é um filme bem antigo, que ele começa a ouvir o pensamento das mulheres. E aí ele fica assim, ai meu Deus, essas mulheres pensam muito, né? E de fato nós pensamos muito, nós estamos o tempo todo, nossa cabeça está funcionando. Se a gente está lavando os pratos, a gente está pensando no que a gente vai fazer depois, que a gente tem que dar leite para o menino, que a gente tem que arrumar uma lancheira para o outro dia, que a gente precisa fazer isso ou aquilo, né? A gente está com a mente o tempo todo funcionando. E a nossa mente funciona para organizar aquilo que a gente vai fazer, mas funciona também trazendo maus pensamentos para a nossa cabeça. E eu queria ler com vocês Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Será que o nosso pensamento realmente tem sido ocupado apenas pelo que é puro, pelo que é amável, pelo que é de boa fama? Ou será que nós temos muitas vezes olhado para os nossos maridos e repetido alguns pensamentos maus a respeito dele, como se a gente quisesse se convencer a si mesma de que a gente está certa? Ai meu Deus, ele não faz nada, ele não me ajuda, eu estou aqui fazendo tudo, estou aqui cansada, sobrecarregada, e cadê ele? Às vezes a gente, talvez a gente fique remoendo demais pensamentos maus e permitindo demais que a nossa cabeça vagueie por esses pensamentos. E a gente precisa estar atento em relação a isso
E sempre que pensamentos como esses vierem à nossa cabeça, né, pensamentos que dizem respeito a alguma dificuldade dos nossos maridos, a algo que eles precisam melhorar, nós precisamos pedir misericórdia a Deus para que Ele traga esses pensamentos na nossa cabeça. Senhor, não me permite pensar isso no meu marido. Me ajuda, não permite que esses pensamentos eles tomem o meu coração, que ocupem a minha mente, que tirem a admiração que eu tenho por ele, o amor que eu sinto por ele. Mas me traz à mente tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Dentro desse aspecto, não faça comparações. Muitas vezes na nossa mente a gente olha para o lado e diz assim, se o meu marido fosse igual ao marido de fulana, a minha vida seria diferente, eu seria muito mais feliz, eu estaria muito mais descansada, porque é que eu tenho que dar conta de tudo, né? E ele não é amoroso, ele não é carinhoso, e eu preciso me sentir amada, eu não me sinto amada. Não faça comparações, não olhe para o lado. Não olhe para longe, né? Mas olhe para o lado, olhe para o marido que Deus te deu. Fomente no seu coração gratidão por aquele que Deus escolheu para você. Deus escolheu o seu marido para você, para lhe liderar, para lhe pastorear, para ser alvo do seu respeito, para ser alvo do seu amor. E você precisa nutrir gratidão em relação a ele, pensar nele que é amável diante de Deus. Pensar nele, aquilo que vocês falaram agora um para o outro, né? Pensar como ele é amoroso, como ele é carinhoso, como ele é presente, né? Algumas coisas que eu falei para o meu marido. Precisamos lembrar dessas coisas. Lembre de por que você casou com ele. Quando a gente está ali naquele momento, né? Quando a gente está no começo do casamento, quando a gente está naquela fase, está tão nítido para a gente por que a gente está casando, não é? Todas as qualidades do nosso marido. Que nós possamos nos lembrar mais vezes, quando esses pensamentos vierem à nossa mente, que nós possamos nos lembrar o porquê nós nos casamos. De repente, se for preciso, abre lá o celular, hoje é fácil, né? Não precisa a gente procurar aqueles porta-retratos ou os álbuns de fotografia antigos empoeirados na estante. A gente abre o celular ali rapidinho e a gente consegue ver algumas fotos. Então, abre o celular, abre lá o álbum, vê algumas fotos, lembra de alguns momentos que vocês passaram juntos, lembra de como ele estava presente, de como ele foi carinhoso ali naquele momento com você, daquelas palavras amorosas que ele te falou. Traz à memória aquilo que pode te dar esperança, né? Traz à memória algo que seja bom e que te ajude a ser a esposa que você precisa ser. Quando a gente muda a forma como a gente olha as coisas ao nosso redor, elas parecem mudar. Não é verdade? Quando a gente foca o nosso pensamento em tudo que é ruim, a gente só vai conseguir ver a situação de forma negativa. A gente só vai conseguir ver o nosso marido de forma negativa. Mas se a gente muda a nossa perspectiva, se a gente muda o nosso olhar, o nosso marido, ele muda também, a partir da nossa perspectiva. Nós precisamos também olhar para os nossos maridos com a lente de Cristo, com o olhar de misericórdia, com o mesmo olhar, inclusive, que você precisa que ele olhe para você, porque ele, assim como nós, não somos perfeitos, né? Ele não é perfeito. E só seremos perfeitos na glória, né? Temos muitas falhas, somos pecadores miseráveis, né? Pecamos o tempo todo. E nós necessitamos desesperadamente da graça, da misericórdia do Senhor na nossa vida. E da mesma forma como você vai precisar que Ele olhe para você e olhe para suas falhas com um olhar de misericórdia, dizendo assim, minha esposa falhou, preciso ajudar ela nisso. Nós precisamos também olhar para os nossos maridos da mesma forma. Eles são falhos, são pecadores. E nós precisamos ter esse olhar para eles. Deus nos chamou, nós mulheres, esposas, a sermos auxiliadoras idôneas. Esse é o nosso papel. Não de liderança na nossa casa, não de cabeça, mas de auxiliadora, sendo submissa, sobre a mesma missão dos nossos maridos. E faz parte do nosso papel ajudar os nossos maridos
a serem quem eles precisam ser. Os nossos maridos foram chamados a serem líderes da nossa casa, foram chamados a serem pastores do nosso lar, foram chamados e responsabilizados por Deus da educação dos nossos filhos. Sim, são os homens que foram chamados por Deus a isso. E muitas vezes os nossos maridos terão dificuldade de assumir o seu papel. Alguns homens têm mais dificuldade de assumir a liderança e às vezes acabam se acomodando numa posição abaixo da mulher. Às vezes os nossos maridos, eles não têm tanta proatividade em algumas situações, ele vai precisar que você o ajude, não assumindo a liderança, com certeza não, né? Mas exercendo o seu papel de auxiliador idônea. Eu não sei quantos de vocês fazem culto doméstico, isso é algo que a gente tem batido muito lá na escola, da importância das famílias fazerem culto doméstico. E aí às vezes a mulher que quer tomar mais iniciativa, mas o papel é do homem. Então você de repente pode chegar em casa e dizer: amor, o que você acha de a gente fazer culto doméstico? Eu posso te ajudar. Eu pensei em a gente fazer neste horário. Eu posso reunir os nossos filhos para que a gente consiga fazer. O que é que você acha? Ocupar o nosso papel de auxiliador idôneo. Talvez ele tenha dificuldade de assumir a liderança, talvez você tenha que ajudá-lo a assumir essa liderança. Não assumindo a liderança, mas dando sugestões a ele, indicando a ele o caminho que ele pode seguir. Nós precisamos ser sábias quanto esposas nesse papel, né? Conversando com jeitinho, às vezes não é tão fácil você apontar algo que seu marido precisa melhorar. Você precisa às vezes encontrar aquele momento certo. Não quando você está chateada porque ele não fez alguma coisa e aí você fala daquele jeito, meio que sem pensar, né? Tem um livro de David Harvey, que fala Quando Pecadores Dizem Sim, que ele diz que nós precisamos sermos cirurgiãos, né? Cuidadosos. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente usa o bisturi, né? E não podemos ser como açougueiros, né? Que mete lá o facão para tirar aquele pedaço de carne. Mas precisamos ser cirurgiãs cautelosas, que usam ali o bisturi naquele detalhezinho, com cuidado, devagarzinho, né? Para que o doente ali não sinta a dor. E deve ser assim a mulher sábia também. Conversando com seu marido, buscando apontar a ele aquele caminho ou aquele ponto em que talvez ele precise repensar, olhar para a palavra de Deus e olhar o que ele precisa melhorar, que ele deve talvez falar com um pouco mais de brandura, né? Talvez com não tanta grosseria, né? Talvez não tanto impulso. E nós devemos ser essa pessoa. Ore por ele, ore pelo seu marido, para que ele consiga. Ore pelo seu marido, para que ele consiga ser o marido que Deus quer que ele seja, mas ore por você também. É muito fácil a gente olhar para o nosso marido e ver todas as coisas que ele precisa melhorar, né? Isso tem até eu gostei muito desse filme, não sei quantos de vocês assistiram, e fica aí a indicação, que é Quarto de Guerra, né? Que é a história de um casal. As pessoas estão balançando a cabeça, assistiram, né? Que bom. E aí tem uma hora que a senhora está querendo ajudar, né? Aquele casal ali que está em crise, e aí chama a mulher para conversar, e aí, o que está acontecendo, como é que é? E aí ela começa a descarregar, né? Falando mal do marido, ela passa uma hora lá falando mal do marido. Ela, ok, tudo bem, eu já entendi, tudo que seu marido precisa, mas o que é que você precisa melhorar? Né? A mudança, muitas vezes, no nosso casamento e no nosso relacionamento, precisa começar em nós. Nós precisamos orar pelos nossos maridos, mas precisamos orar por nós mesmos, pedindo a Deus que tenha graça e misericórdia, que o Espírito Santo nos aponte o nosso pecado, nos aponte aonde nós precisamos nos arrepender, aonde nós temos falhado quanto esposas, para que nós possamos melhorar e possamos ser uma esposa segundo o coração de Deus. Precisamos orar a Deus, pedindo a Deus que nos ajude a amar os nossos maridos como Ele nos ama. Como é que Deus nos ama? É dependendo do que a gente faz. Deus nos ama incondicionalmente. E lá em João diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Deus nos chama a amar aos nossos maridos assim como Ele nos amou, de forma incondicional. É fácil? Não, não é fácil. Por isso que nós temos um Deus
que se mostra presente, se mostra sempre conosco, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que é o Deus do impossível, inclusive. Talvez você esteja vivendo um casamento destroçado, talvez você não consiga mais sentir amor pelo seu cônjuge, talvez você não consiga mais olhar para ele e sentir admiração, mas o nosso Deus é um Deus que transforma corações. O nosso Deus é um Deus que pode operar milagres na sua vida, no seu casamento, renovar a aliança que um dia vocês fizeram diante de Deus, como nós cantamos aqui. O que Deus uniu não separe o homem. Nós precisamos lutar pelos nossos casamentos, nós precisamos lutar não com as armas desse mundo, porque se você contar com a força do seu braço, meu irmão, você já perdeu. Nós lutamos com a força que opera em nós, de um Deus que é poderoso. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, nós precisamos orar a Deus e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a orar, me ajuda a amar o meu marido incondicionalmente, assim como Tu me amas, porque eu sou falha, pecadora, falho todos os dias, e ainda assim o Teu amor me cobre todos os dias, se revela a mim todos os dias. Me ajuda a respeitá-lo, porque foi para isso que Tu me chamaste. Dentro desse casamento eu preciso respeitar o meu marido. Me ajuda a ouvir aquilo que ele quer me falar. Me ajuda a silenciar quando a minha boca às vezes quer falar. Me ajuda a falar de forma adequada com o meu marido, não com voz altiva, não com a cabeça erguida em pé, como se eu fosse melhor, ou como se eu já soubesse aquilo que ele vai falar, mas com respeito, entendendo que os nossos maridos são autoridade instituída por Deus sobre a nossa vida. Deus escolheu o seu marido para pastorear o seu coração. Ele é falho, mas todos nós contamos com a graça e com a misericórdia de Deus para cumprirmos o nosso papel. Não espere ele ser o marido perfeito para que você busque ser a esposa que Deus te chamou para ser. Algumas pessoas, e eu mesma, durante muito tempo interpretei errado aquele trecho que diz assim: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esposas, sede submissas aos vossos maridos. Durante muito tempo eu achei que, tipo assim, beleza, quando ele ia me amar como Cristo amou a igreja, eu vou ser submissa a ele, tá tudo certo, né? E durante muito tempo eu me consolei com isso e, claro, fui submissa, né? Mas Deus é misericordioso, né? Ele trata os nossos corações, Ele nos ensina, Ele nos mostra o seu caminho, Ele nos perdoa. E depois de algum tempo, eu entendi que não era assim. Que a minha ação e que o meu chamado para obedecer não dependia do chamado dele para obedecer, né? Da obediência dele. Porque o meu papel, exercer o meu papel no casamento, tem primeiro a ver com obediência a Deus e não com aquela pessoa que Deus escolheu para estar do meu lado. Mas eu amo o meu marido porque Deus me chamou a amar o meu marido. Eu preciso respeitar o meu marido porque Deus me chamou a respeitar o meu marido. Não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com o que ele vai fazer, se ele vai fazer a parte dele, se ele não vai fazer a parte dele. Tem a ver com o meu chamado, com o meu Deus, com o Deus que me amou, que me criou, que me salvou, que me tirou do lamaçal do pecado e me resgatou, me lavou, cuidou de mim e me chamou de filha. Tem a ver com Ele primeiro, com a glória dEle. Precisamos exercer os nossos papéis, independente daquele que está ao nosso lado. Mas claro, exercendo o nosso papel, nós ajudaremos os nossos maridos a exercerem o papel deles. Será muito mais fácil eles amarem a nós, como Cristo amou a igreja, se nós os respeitarmos, se nós formos submissas a Ele, se nós cumprirmos o nosso papel. Nós os auxiliamos quando nós cumprimos o nosso papel, quando nós obedecemos a Deus. Nós muitas vezes queremos ver o nosso lar transformado. Talvez você esteja até orando por isso. Nós queremos ver mudança no nosso casamento, nós queremos viver um casamento diferente, um casamento novo. Às vezes você olha para o seu casamento e você pensa: poxa, não foi isso que eu pensei, não foi isso não foram essas as minhas expectativas, daí você se sente frustrada.
E às vezes você até ora, Senhor, muda o coração do meu cônjuge, né? Mas, gente, se nós queremos viver mudança na nossa casa, no nosso relacionamento, a mudança, ela precisa começar em nós. Muitas vezes nós esperamos o outro, porque nós estamos sendo governados pelo nosso orgulho. E orgulho é um péssimo conselheiro. O orgulho, ele nos afasta de fazer aquilo que Deus nos chama a fazer, porque a gente está sempre esperando que o outro dê o primeiro passo. Afinal, você não pode se humilhar, né? E admitir que errou. Você não pode se colocar naquela situação humilhante. Mas Deus nos chama a sermos humildes de coração. Isso é agradável diante de Deus. Quando vocês estiverem na próxima discussão, lembrem-se, não que se trata de vocês, mas se trata de agradar a Deus, de glorificar a Deus. Se trata de obediência. E quando nós obedecemos, gente, nós colhemos bênçãos. Quando nós lemos em Deuteronômio, né, o chamado de Deus aos pais, às famílias, e aí ele fala, ele se segue uma série de bênçãos, né? O quanto, se vocês fizerem isso, Deus irá abençoar, Deus irá fazer prosperar, Deus irá, né, fazer com que tudo que você toque, né, venha a se multiplicar, e você vai ter prosperidade, você vai colher bênçãos. E nós queremos colher bênçãos sem obedecer. Nós esperamos que Deus mude e transforme a nossa casa, mas nós não estamos dispostos a colocar o nosso orgulho de lado e a viver e agir de forma humilde como Ele nos chama a viver. A mudança precisa começar em nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele trate o nosso coração, que Ele nos ponha no lugar que Ele escolheu, no lugar de obediência, para que assim você possa colher bênção sem medida na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu casamento, para que você possa, enfim, viver a transformação pela qual você tem tanto ansiado no seu casamento. Acho que seja, a começar de você. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados filhos teus, povo teu, povo santo, separado, exclusivo, de propriedade tua, ó Pai. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, porque tantas vezes temos vivido casamentos destruídos, destroçados, porque temos desobedecido a tua palavra, porque temos vivido tão distantes, ó Pai, daquilo que tu tens nos chamado a viver, ó Senhor. Tem misericórdia de nós, porque somos falhos, limitados, pecadores, ó Pai, e precisamos desesperadamente de Ti, do Teu perdão, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo, ó Pai, nos conduza ao arrependimento, que o Espírito Santo nos mostre aquilo em que nós temos falhado, ó Pai. Transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, ó Pai. Dá-nos corações obedientes, corações humildes, corações prontos, ó Pai, a fazerem a Tua vontade e não a nossa. Tem misericórdia de nós e opera na vida dessas famílias, ó Pai. Opera o Teu milagre, ó Pai. Opera através do poder, do Teu poder, ó Pai. Renova as alianças, refaz os casamentos, ó Pai. Que onde não existe amor, Senhor, possa ser transbordante, ó Pai, do amor, porque nós amamos, porque Tu nos amaste primeiro, ó Senhor. Faz a Tua obra, isso te pedimos, que essas palavras, ó Pai, não sejam jogadas ao vento, mas sejam aplicadas ao nosso coração e às nossas vidas. Isso te pedimos em nome do Teu Filho Jesus amado. Amém.